Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje. Eu combinei com a professora Sônia de fazer alguns vídeos trabalhando textos com vocês. Tá bom assim? Então, vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir na página 127. Quem ainda não está com o livro aberto, dá uma pausa, abre para que a gente possa fazer, então, o estudo desse texto. Esse texto é um conto de fadas diferente. Nada a ver com os contos de fadas clássico, tá? Ele mesmo vai mencionar aqui. Antes de nós começarmos a ler, vamos observar dessa página as palavras que estão no glossário. Quem é um funileiro que vai aparecer nesse conto? É o profissional que trabalha com a confecção de peças moldadas a partir de chapas metálicas. Então, o funileiro é aquele que trabalha peças de metal fazendo assim objetos, né? Pode ser uma panela, né? Pode ser um adorno, um enfeite. O arquétipo, quando nós usarmos essa palavra, significa modelo, padrão, o tipo padrão. Choupana é uma casa muito simples, né? Bem rudimentar. E meticuloso é que expressa cuidado, atenção. Um trabalho meticuloso é um trabalho que requer da gente muita atenção. Antes de nós começarmos a ler, eu quero pedir que vocês acompanhem com o livro de vocês. Sabe por quê? Aqui no, nesse livro online, na página 128, a figura vai estar tapando uma parte do texto, então vocês não vão conseguir acompanhar. Então, eu prefiro que vocês acompanhem com o livro aberto. Tudo bem assim? Então, vamos lá começar o nosso conto Rapunzel, uma releitura do conto, né? Um conto diferente. Nos diz assim: era uma vez um funileiro e sua esposa que viviam em grande pobreza. Sua falta de realização material não significa que todos os funileiros sejam marginalizados economicamente, ou se forem, que mereçam sê-lo. Embora o arquétipo, quer dizer, o modelo do funileiro nos contos de fada clássicos sejam de pobretão, este aqui era um funileiro por profissão. E por acaso ele estava passando apertos financeiros. Então, o que a gente está nesse primeiro parágrafo entendendo? Sua falta de realização material, lá na primeira e segunda linha. Quer dizer, ele era pobre. Mas isso não significa que a gente tem que rotular que todo funileiro, toda pessoa que trabalha dessa forma tenha que ser pobre, né? Embora nos contos de fada tradicionais isso aconteça, mas nós estamos num conto moderno, então tem que ser politicamente correto, né? Então ninguém é fadado a ter essa carência financeira, até porque ele tinha uma profissão, né? Ele era funileiro, então ele merecia ser economicamente bem-sucedido, mas ele estava naquele momento passando por problemas financeiros. Tudo bem? Entendemos até aqui? Aí diz assim: o funileiro e sua esposa, vamos começar a trabalhar o seguinte, uma coisa que eu gosto sempre de fazer com meus alunos. Envolve logo o personagem. Então, apareceu um personagem aqui, ó, o funileiro e sua esposa. Envolve, sublinha, tá? Eles viviam numa pequena choupana vizinha da modesta propriedade da feiticeira local. Então, apareceu quem? O funileiro, a esposa e a feiticeira. Três personagens. De sua janela podiam admirar a meticulosa horta da feiticeira, uma tentativa revoltante de organizar e impor uma ordem tipicamente humana à natureza. Então, a gente tem aí três personagens. Sabemos que a feiticeira tinha uma horta, que ela trabalhava naquela horta, né? Uma horta que ela dedicava bastante atenção, né? Cuidava dessa horta. Vamos continuar. O esposo do funileiro, não, desculpe. A esposa do funileiro estava grávida e, quando olhava a horta da feiticeira, tinha desejo de comer a alface que via pela janela. Vocês já escutaram falar nisso? Que as mulheres grávidas têm desejo? Então, a feiticeira era vizinha e, quando
quando ela olhava para a horta da feiticeira, ela tinha o desejo de comer o quê? Alface, tá? Que ela via da sua janela. Assim, ela vivia implorando ao marido que pulasse a cerca e colhesse alface para ela comer. Tanto fez que o funileiro concordou. E à noite, pulou a cerca e retirou vários pés de alface. Mas antes que pudesse voltar, a feiticeira o pegou. Então, entendemos já o comecinho da história, não é? Ele foi lá roubar alface para satisfazer o desejo da mulher. Vamos lá continuar. Bem, essa feiticeira não era como as feiticeiras comuns. Ela se esforçava para ser aceita socialmente, cuidando de sua aparência, de seu comportamento social, mantinha suas contas em dia e respeitava as regras do condomínio exemplarmente. Vejam, eles não moravam numa aldeia, eles moravam num condomínio. Essa feiticeira cuidava da sua aparência. Então não tem nada a ver com aquelas bruxas do conto de fada, do nariz, que ainda tem uma verruga no nariz, não é? Não tinha cães, não voltava da praia pela entrada social e jamais fazia barulho até após as 22 horas. Ela cumpria as regras do condomínio, tá vendo? Muito menos se alimentava de criancinhas ou fazia bruxarias num caldeirão fervente. Todo esse esforço não lhe poupava de ser tratada pela vizinhança com indiferença e preconceito. Assim mesmo, sendo politicamente correta, pagando suas contas em dia, respeitando o horário, né, até 22 horas, no horário do barulho, não tinha cães para fazer barulho e incomodar os vizinhos. Assim mesmo, ela sofria preconceito. Por quê? Ela era uma feiticeira. Como mencionamos anteriormente, a feiticeira tinha acentuada tendência ao bem. Acentuada tendência ao bem. Coisas que nos contos clássicos as feiticeiras têm acentuada tendência para o mal. Essa não. Essa tinha tendência para o bem. Mas o funileiro havia invadido sua casa e agredido seu espaço pessoal. Ela o pegou pelo pescoço e perguntou com toda educação: aonde o senhor está levando a minha alface? O funileiro poderia ter discutido o conceito de propriedade e afirmado que a alface pertencia a qualquer pessoa com fome e coragem para pegá-la. Porém, um espetáculo degradante, quer dizer, bem negativo, né, que degrada, né, que danifica a pessoa, ele pediu compaixão. Pediu que tivesse pena. E afirmou de um modo bem machista: a culpa é da minha mulher. Ela está grávida e com desejo de comer sua maravilhosa alface. Por favor, poupe a minha vida. A feiticeira pensou um pouco, lembrou das regras de condomínio que impediam os vizinhos de se estrangularem, né? Ó, e largou o pescoço do funileiro. Desapareceu sem dizer uma palavra. E apesar da lição que o susto lhe pregara, o funileiro, vou ter que ler aqui porque está com defeito agora aqui no texto. Vamos lá. E apesar da lição que o susto lhe pregara, o funileiro levou a alface para casa. Poucos meses mais tarde, após aquelas dores fortes do parto, que fazem os homens reverem sua inveja do útero e da capacidade da mulher de gerar filho, a esposa do funileiro deu à luz uma pré-mulher, bonita e saudável. Chamaram o bebê de Rapunzel. Então, a personagem principal nasceu. Nasceu o bebê, a filha do funileiro e da sua esposa, que era Rapunzel. Não muito tempo depois, a feiticeira apareceu em sua porta, exigindo que dessem a ela a criança, por ela ter poupado a vida do funileiro naquele dia na horta. O que fazer? Sua posição de vida fragilizada deixava-os abertos à exploração, e dessa vez não lhes restava alternativa.
deram Rapunzel à feiticeira, que levou a menina para o fundo de uma floresta e a aprisionou numa torre alta. Lá Rapunzel cresceu e amadureceu. A torre não tinha portas nem escadas, e sim uma única janela lá no alto, contrariando qualquer código de construção. O único jeito de alguém chegar à janela era Rapunzel soltar seu longo cabelo encaracolado e por ela subir até o topo. Então aí, gente, nós vemos que já se aproxima bem do conto de fada normal, né? Tradicional, clássico. A Rapunzel era aquela que jogava as tranças para que o seu príncipe pudesse subir pela sua trança e chegar até o alto da torre e assim salvá-la. Bom, nós temos aí um ponto em que o conto clássico ficou parecido com o conto moderno, né? Mas vamos ver que não vai continuar clássico, não. A coisa vai mudar. A feiticeira era a única pessoa que visitava Rapunzel. Debaixo da torre, ela gritava: Rapunzel, Rapunzel, jogue sua trança para eu subir em confiança. Rapunzel obedecia e fazia o que lhe mandava. Assim sendo, durante anos ela permitia ser tratada e que seu corpo fosse usado como meio de transporte. Para passar o tempo, a feiticeira que adorava a música ensinou Rapunzel a cantar. Elas passavam horas a fio cantando juntas. Um dia, um jovem príncipe passou perto da torre e ouviu Rapunzel cantando. Mas quando se aproximou para ouvir melhor aquela voz adorável, viu a feiticeira e se escondeu com seus cavalos atrás das árvores. Escondido na vegetação, ele viu quando a feiticeira chamou Rapunzel. Viu o cabelo sendo jogado. Vamos lá? Vou repetir esse trechinho. Mas quando se aproximou para ouvir melhor aquela voz adorável, viu a feiticeira e se escondeu com seus cavalos atrás da árvore. Escondido na vegetação, ele viu quando a feiticeira chamou Rapunzel. Viu o cabelo sendo jogado e a feiticeira subindo. De novo, ouviu o canto mavioso, aquele canto melodioso, agradável. Mais tarde, quando a feiticeira finalmente deixou a torre e desapareceu na direção da cidade, o príncipe saiu de seu esconderijo e chamou: Rapunzel, jogue sua trança para eu subir em confiança. O cabelo caiu como cascata pela janela e ele subiu. Quando o príncipe viu Rapunzel, sua aparência física mais que atraente e seu longo cabelo encaracolado, imaginou que sua personalidade seria também atraente. O príncipe disse: Ó linda donzela, ouvi seu canto quando passava a cavalo. Por favor, cante para mim novamente. Rapunzel, que nunca vira o homem antes, não sabia como interpretar aquela pessoa. Estranhou aquela criatura grande, com pelos no rosto e que possuía um cheiro forte, penetrante. Por motivos desconhecidos, Rapunzel achou aquela combinação de fatores extremamente atraente e abriu a boca para iniciar o canto. Vá logo parando aí, gritou alguém da janela. A feiticeira tinha voltado. Como? Como você subiu até aqui? Perguntou Rapunzel. Mandei fazer uma escada de cabelos que eu peguei para o caso de alguma emergência, disse a feiticeira, confessando a verdade. E emergência é o que temos aqui. Preste atenção, príncipe. Construí essa torre para afastar Rapunzel de homens como você. Eu ensinei a cantar, treinando sua voz anos a fio. Ela fica aqui e só canta para mim, porque eu sou a única pessoa que a ama de verdade. Discutiremos sua codependência depois, disse o príncipe. Mas antes quero ouvir Rapunzel. Quero ouvir Rapunzel cantar.
Então, ele disse que não ia discutir aquela forte ligação emocional que existia entre a feiticeira e Rapunzel. Ele disse que queria ouvir Rapunzel cantar. Não, não, gritou feiticeira. Vou lhe jogar da torre nos arbustos de espinhos. Seus olhos serão feridos e você vai vagar pela floresta amaldiçoando sua sorte pelo resto de seus dias. Você deve reconsiderar o que disse, falou o príncipe. Tenho amigos em gravadoras. Veja bem, eles poderiam se interessar. Rapunzel não é o nome? Diferente, pega fácil, vai vender bem. Eu sabia, você vai querer separá-la de mim. Não, não, quero que continue a treiná-la, a ensiná-la como empresária, disse o príncipe. Talvez pudéssemos lançar seu primeiro disco antes do Natal, para pegar o mercado aquecido. Uma faixa dos Titãs também, desde que não tenha palavrões. Temos que pensar no público mais conservador. Para as férias, quem sabe, um disco infantil. Vestimos umas botinhas em Rapunzel e pintamos seu cabelo de louro. As crianças vão adorar. Então, olha só, o príncipe estava se interessando pela voz de Rapunzel, mas não era para casar com ela, como acontece nos contos de fada. Ele estava pensando em transformá-la numa grande cantora, né? Que lançasse um disco, que cantasse música dos Titãs, que gravasse um disco infantil, mas que vendesse muito disco. A feiticeira parou para pensar e sua raiva evidentemente diminuiu. Ela e o príncipe começaram a discutir de discos, clipes, aparições no Fantástico e mais algumas ideias de marketing, incluindo bonecas de tamanho natural, chamada Rapunzel, com suas torres sonoras em estéreo. Rapunzel olhava e suas suspeitas viraram revolta. Há anos seus cabelos já eram explorados. Agora queriam explorar sua voz também? Rapunzel esgueirou-se até a janela sem ser vista. Desceu pela escada de cabelos e montou no cavalo do príncipe. Tirou a escada e levou-as consigo quando partiu, deixando o príncipe e a feiticeira discutindo royalties e porcentagens em sua torre. Rapunzel foi até a cidade, alugou um quarto-sala num edifício com 3 elevadores e escadas de verdade. Mais tarde, cortou os cabelos e mandou fazer perucas para as pessoas capilarmente desprovidas, quer dizer, para as pessoas sem cabelo. E criou uma fundação sem fins lucrativos para a livre proliferação da música, para que a música, se multiplicasse, aumentasse, fosse sempre bem divulgada. Bom, gente, nós temos aí de James Finn Garner, Contos de Fada Politicamente Corretos, uma versão adaptada aos nossos tempos. Então, nós vimos que tem algumas diferenças aí, não é? Dos contos de fada clássicos para esse conto de fada que nós dizemos que é uma releitura, uma adaptação com uma nova roupagem dos contos de fada. Os alunos que fizeram 4º ano no desafio ano passado leram um livro que também tinha essa releitura de um conto de fada, não é? Em que a princesa também não tinha terminado se casando com o príncipe. Ela tinha ido estudar no exterior. Lembram desse conto de fada? Dessa adaptação? Dessa releitura? E com essa daqui não foi muito diferente, não. Ela foi viver a vida dela. Ela foi para a cidade, alugou um quarto e sala, quer dizer, um apartamento pequeno, né? E foi viver a sua vida. E ainda abriu, né, criou uma fundação sem fins lucrativos para divulgar a música. Bom, gente, o que nos diz aqui?
Nos contos de fadas tradicionais, é costume haver histórias em que as princesas devem ser salvas por príncipe. Mas será que precisa ser sempre assim? Então, essas questões do número 1, 2, 3, 4, nós deveríamos dialogar. Então, nós vamos tentar dialogar aqui. Que contos de fada você conhece? Branca de Neve? Cinderela? A Bela Adormecida? Como costumam ser os personagens desses contos de fada? Normalmente, nós temos, né, o bem e o mal, personagens bons, personagens maus, príncipes, princesas. Normalmente temos bruxas, não é? Fada. E no final, o bem sempre vence. E todos terminam felizes para sempre. Não é assim? Há quanto tempo você acha que essas histórias foram escritas? Quem as escreveu? Os contos de fadas tradicionais foram escritos nos dias de hoje? A começar pelas roupas, né? Ninguém usa aquelas roupas. Ninguém mora numa torre de castelo. As mocinhas não são mais aquelas princesinhas criadas para casar, né? Que ficavam aprendendo música, aprendendo no máximo a tocar piano, né? A fazer os trabalhos domésticos e casar. Então, isso foi escrito, ó, há muito tempo. Por que será que gostamos? E quem as escreveu? Os autores daquele tempo, né? E normalmente eram autores homens. Por que será que gostamos tanto de ouvir essas histórias? Gostamos de ouvir contos de fada, gostamos da história de princesas, de castelo, de lutas, né, do bem, né, contra o mal, lutas de cavalheiros, né, que muitas vezes usam seus escudos e vão lutar contra os seus inimigos. Por que será que nós gostamos? Eu acho que eu tenho uma ideia por que nós gostamos. Porque no final o bem sempre vence, né? Apesar de nós termos uma situação totalmente fictícia, mas o bem sempre vence. Para você, qual é a magia dos contos de fada? Aí é pessoal, né? Para você, por que todo mundo gosta de contos de fada? O que você acha? Eu já dei uma ideia, né? A número 5 também seria para vocês discutirem em grupo. Vocês podem até perguntar às pessoas da casa de vocês. Vocês podem pausar e perguntar. Que itens não podem faltar em um conto de fadas? Querem pausar e vão lá perguntar? Olha, eu acho que nos contos de fada, um item que nunca falta, a expressão. Era uma vez. Já notaram que nos contos de fada a gente tem sempre essa expressão? Itens que também são comuns nos contos de fada. Os personagens, né? Quem são esses personagens geralmente? A gente já falou. Príncipes,
princesas, né? Aí tem a mãe da princesa, tem o pai da princesa, o rei, a rainha, não é? Castelo. Não, castelo não é personagem. Fadas, bruxas, que é o mesmo que feiticeiras, não é? Feiticeiras. Normalmente são esses personagens. Às vezes há outros personagens mágicos, né? Como o sapo, que aparece muito também nos contos de fada. Cenário. Qual é o cenário normalmente? Cenário do conto de fada. Normalmente é um castelo, um lugar longínquo, né? Lugar longe, não é? Então, são ingredientes que a gente tem nos contos de fada. São itens que normalmente não pode faltar, né? Ah, se tem feiticeira, se tem bruxa, no conto de fada normalmente tem o quê? Feitiço. Algum feitiço é lançado. Feitiço que fez a bela adormecida dormir aquele tempo todo, não é? Então, um feitiço é lançado. Então, isso daí são alguns itens presentes no conto de fada. Vocês podem encontrar outros, tá? 6. O conto que lemos juntos tem todas as características dos contos de fada que você conhece? Sim ou não? Não, né? Então, essa resposta é idêntica para todo mundo. Então, ele não tem todas as características, não é? Não foi num castelo, mas não teve uma fada. Então, tem todas essas. Ele nem começa com Era uma Vez, né? Então, a gente pode colocar isso daí. Tem apenas algumas características, né? Mas ele apresenta outras bem diferentes. Então, a gente pode colocar ó, assim, ó. Tem algumas, mas não todas, né? O cenário é diferente, o final é diferente. Por que o final é diferente? Porque nos contos de fada sempre vai terminar dizendo que todos viveram felizes para sempre, não é? E aí foi bem diferente, não é? Então, tem algumas, mas não todas. O cenário é diferente, o final é diferente, né? Os personagens são diferentes. Ou seja, os personagens ali não é um rei, né, que teve uma filha princesa. Não, ela era filha de um funileiro diferente, não é? Então, podemos acrescentar também. Número 7. Ai, correu tudo, deixa-me ir lá. Deixa eu mudar aqui, acho que a página é 131, né? Não tenho certeza. 7. Que diferença você percebe entre os contos de fada tradicionais e o conto apresentado nessa sessão? Então, quais são as diferenças? A gente já pode apresentar aqui, né? Diferenças. Vamos pensar? Vamos lá. Vamos botar essa diferença marcante, né? Nos contos de fadas tradicionais, o final é sempre todos felizes.
destacou essa felicidade. Tem outras diferenças, tá? Então, nos contos de fada tradicionais, o final é sempre todos felizes. Nesse não se destacou essa felicidade. Nos tradicionais, o que acontece com a mocinha? Nos tradicionais, a mocinha, que nesse caso é a Rapunzel, normalmente se casa. Nesse, ela foi viver independente. Uma outra característica. Nos tradicionais, a mocinha era sempre dependente ou do seu pai e depois dependente do seu príncipe, não é? Nesse não. Ela foi viver independente, sozinha. Alugou seu apartamento, né? Depois, se ela foi encontrar uma pessoa, né, que seria o seu príncipe, isso aí é outra história, não é? Então, vamos corrigir aqui, nos tradicionais. O que mais que a gente pode encontrar de diferença, hein? Vão conversando aí com as pessoas que estão à volta de vocês. Se não tiverem com ninguém, vão pensando, né? O que aconteceu com a feiticeira? Nos tradicionais, normalmente, a feiticeira, a bruxa morre, não é? Esse não aconteceu isso, né? Então, a gente ainda pode colocar isso também. Nos tradicionais, a feiticeira normalmente morre. Nesse, não. Nos tradicionais, o príncipe é um guerreiro. Nesse, ele quer empresariar a Rapunzel. Podemos acrescentar isso daí também, tá bom? Como eu já coloquei 3 diferenças, não vou colocar. Mas olha o comportamento do príncipe, completamente diferente. Agora, o que nos pede o item 8? Transcreva do conto lido as semelhanças com os contos de fada tradicionais. Então, tem diferenças, mas tem semelhanças. Quais são as semelhanças que a gente pode encontrar aqui? Primeiro, vamos lá. O que a gente poderia ressaltar aí? A presença de quê? Ih, não era isso que eu queria, gente. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Não consigo. Mas não vai atrapalhar, não. Vai sim. Vou deixar aqui. Então, vamos lá. Quem é o personagem que subiu pela escada? Então, a gente quer as semelhanças. Um príncipe. Então, ó, a presença de um príncipe já é a semelhança. A presença de um príncipe. Ah, que ainda chega no cavalo, hein? Isso já é uma semelhança que a gente está trabalhando agora. Semelhanças. O que mais? Um castigo, não é? Esse castigo de ter tirado a menina dos seus pais e criado ela separada dos pais. Isso também é muito típico dos contos de fada. Um castigo, uma maldade de uma feiticeira, né? A vingança de uma feiticeira. Então, a vingança da feiticeira
também é algo semelhante que acontece nos contos de fada. O que mais que a gente pode ver aí, né? A vingança da feiticeira, a presença de um príncipe, o isolamento da menina, ó. O isolamento no alto de uma torre. Gente, quando que vai se construir uma torre que não se chega lá sem que haja escada? Tem que ter, não é? A escada. Como é que alguém iria ficar isolado, né? Uma coisa também que é muito própria do conto de fada, a ficção. Alguém vai conseguir subir através do cabelo, né? Então, ó, a ficção. Ninguém conseguiria subir por tranças, né? Então, essa ficção, esse que a gente chama de maravilhoso, tá? Maravilhoso no sentido, assim, de ser algo próprio da ficção, impossível de ser realidade. Então, essa fuga da realidade também é algo que é muito próprio do conto de fada e que aconteceu também aí, não é? Bom, aí vem uma pergunta que nos faz a seguinte indagação: qual foi o objetivo do autor ao fazer essa releitura do conto de fadas Rapunzel? Pede para conversar com os colegas. Vocês não têm colegas para conversar, mas tem a família de vocês. Mas nós podemos também conversar. Foi a mesma conversa que a gente teve ano passado, lá no 4º ano. Com certeza o autor quis despertar nas pessoas, né, como aqueles contos de fada, eles induziam, né, a alguns posicionamentos preconceituosos. Vocês viram que logo no início ele quis tirar a ideia de que o funileiro teria que ser rotulado a ser um pobretão. Depois, a feiticeira, embora ela cumprisse com todas as suas obrigações, ela sofria preconceito pelo fato de exercer, né, essa, vamos chamar assim, entre aspas, profissão de feiticeira. E ele quis despertar um pouco mais de senso crítico. As mocinhas dos contos de fada eram mocinhas passivas, que deixavam os outros traçarem o seu destino, que se apaixonavam pelo príncipe. Essa já não se apaixonou, não. Essa já percebeu logo a ideia dele, ele estava querendo explorá-la, não é? Explorar a sua voz, o seu canto mavioso, quer dizer, agradável, bonito, melodioso. Então, qual foi o objetivo do autor ao fazer essa releitura do conto de fadas Rapunzel? Nos levar a refletir, a analisar, né, o comportamento dos personagens dos contos de fada clássicos, que são completamente distantes dos personagens da nossa realidade. Ele quis aproximar, né, o conto de fada a uma realidade e nos tornar mais críticos diante das influências que esses contos de fada possam exercer sobre todos nós, não é? Que possamos analisá-los de um ponto de vista mais crítico. Bom, minha gente, então
O estudo do nosso conto de fada Rapunzel acabou. O que eu vou pedir? Que agora vocês releiam, tá? E se for necessário, retornem aqui ao vídeo para aproveitar um pouco dessas sugestões das respostas. Mas as respostas de vocês podem ser diferentes, tá bom? Não vamos colocar numa caixinha engessadinho, não, tá? As respostas são discursivas e dão margens a outras respostas, desde o momento que esteja com lógica. Vamos lembrar também que quando nós damos respostas discursivas, começamos sempre com letra maiúscula, sempre com ponto no final, tá bom? Então, vamos caprichar nas nossas respostas. Um grande beijo e até a próxima!